Olá, meus amores! Alegria receber cada um de vocês. Sim, o meu coração se enche de alegria, de paz diante de tantas coisas que estão acontecendo, né? Que estão diretamente nos atingindo. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: a minha obrigação, a minha contribuição nesse universo de tanta lama, de tanta sujeira política, de tanta sujeira na área da ciência, assim, porque nós temos muitos médicos que não estão comprometidos com a ciência, mas sim com as conveniências que trazem, inclusive, por parte da política. Eu fico com muito orgulho e satisfação em receber hoje aqui para conversar mais uma vez conosco, ele que merece a nossa consideração. Aumente o volume aí, já desde já. Coloque o seu like, porque sim, eu sei que eu vou perder a relevância, mas não é isso que me importa aqui. O que me importa é que quando vocês compartilham, quando vocês dão um joinha, quando vocês fazem um comentário, o que acontece? A plataforma é obrigada a aceitar, entender que esse conteúdo foi relevante. E hoje não será diferente, porque quem participa aqui conosco como convidado é ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, desse que a gente já conquistou os nossos corações, inclusive pelo respeito que ele pensa sobre política e o que ele pensa e a aplicação que ele faz sobre a ciência também. Eu quero receber com muito carinho meu querido doutor Alessandro Loyola. Seja bem-vindo, doutor Loyola, tudo bem? Joia, Liliane, prazer estar aqui com você de novo. Na medida do possível, a gente diz que está bem, né? Porque a coisa está complicada, mas eu quero mandar um beijo aqui já para o Renato, que é o nosso amigo em comum. O Renato ontem participou aqui, soltou o verbo na área jurídica. E hoje nós vamos soltar o verbo na área científica, porque, médica. meu querido, tá coisa científica médica, né? Olha, eu sempre que posso replico esse seu post aqui, ó. O que estão nos pedindo é que acreditemos na segurança de vacinas feitas contra o vírus nunca antes visto, produzidas com tecnologias nunca antes experimentadas. Isso não é ciência, mas um ato de fé, e fé é algo que devemos a Deus, não a laboratórios farmacêuticos. E hoje nós fomos surpreendidos, meu querido doutor Loyola, com a decisão já agora, né, do STF, que diz sim que a vacina deverá ser obrigatória. E era o que nós estávamos aguardando lá por uma decisão, por um pedido que foi feito pelo PDT, um partidinho nanico, sem expressão nenhuma, mas que corre, né? Corre lá para o STF e lá ele é ouvido, ele é atendido. Mas eu preciso dizer o seguinte: diante disso, doutor Loyola, nós temos aí a Coronavac, nós temos a Pfizer e nós temos outras que estão sendo ofertadas ao Brasil. Sim. Qual delas seria a menos pior? Ou todas são igualmente ruins? Liliane, é aquela história, né? Eu tenho que escolher ser executado na fogueira, na forca ou por um tiro na cabeça. Basicamente, essa é a escolha que a gente tem que fazer, é uma escolha de Sofia, né? Eu mato seu filho ou mato sua filha? Então, assim, das vacinas que estão aí, talvez, veja bem, não me interpretem errado, tá? Eu não estou falando que é essa que você tem que tomar, não. Tá? Eu estou falando realmente qual é a menos. Todas as vacinas para Covid são ruins, porque elas não foram submetidas ao período necessário para avaliação de segurança e eficácia. Porém, a Coronavac, que vem da China, que utiliza a tecnologia de vírus inativado, talvez ela seja menos ruim. Talvez. Mas lembra bem, tá? Porque tem que colocar. Ó, aí tá vendo? Você já tá fazendo essa cara para mim. Eu tô falando, nenhuma dessas vacinas presta. Entendi. Nenhuma delas. Mas se eu tiver que escolher uma delas, eu escolheria a de vírus inativado, porque é uma tecnologia que a gente já conhece há mais tempo. Existem várias vacinas de vírus inativados sendo utilizadas há muitos anos. A Salk para poliomielite, de vírus inativado, meu Deus do céu, agora não, sim, são inúmeras. Não, e também, deixa eu contar uma coisa, doutor. Deixa eu contar uma coisa, doutor Loyola, vou interromper, para ele refrescar um pouquinho a mente dele lá. Ele entra numa live, sai de uma live, esse homem não tem sossego, porque ou ele está em plantão, ou ele está sendo solicitado para dar entrevista. E é uma loucura, eu sei, realmente, com tantos lapsos de memória, seu é compreensível. Diferente do meu, que o meu é por idade mesmo, que agora vem. Vamos lá. Mas, enfim.
Nós temos muitas vacinas que utilizam tecnologia de vírus inativado. São vacinas antigas, que vêm sendo aplicadas há décadas, com padrões de segurança razoavelmente bons. Algum problema que pode acontecer com essas vacinas de vírus inativado é quando o vírus ele é muito bravo, a poliomielite, por exemplo, quando o vírus é muito bravo e ele não foi inativado da maneira correta. Você acaba aplicando a vacina e a pessoa tem a doença. No caso do Covid, o vírus não é tão letal assim. Em algumas faixas etárias, algumas subpopulações específicas, não, ele não é tão letal assim. Em algumas subpopulações específicas, sim, ele tem letalidade, acima de 65 anos, pessoas com 2 ou mais comorbidades, mas, por exemplo, em pessoas com menos de 19 anos de idade, não, ele não é tão letal assim. Então, mesmo que o vírus venha mal inativado na vacina e for aplicado, tudo bem, é uma doença que a gente tem, o que eles vão fazer é acabar produzindo imunidade de rebanho, com uma vacina de vírus inativado. Se ele não tiver inativado direito, todo mundo que tomar a injeção vai acabar tendo um quadro da doença, você trata lá com remédio. Enfim, dos males o menor, a vacina de vírus inativado, que é a Coronavac. As outras vacinas, a vacina da Pfizer, por exemplo, que utiliza uma tecnologia da Pfizer e da Moderna, que utilizam tecnologias de vetor viral, de RNA mensageiro. Pfizer e Moderna, RNA mensageiro. Nunca foi utilizado vacina de RNA mensageiro. Eu já debati bastante com alguns colegas que têm formação acadêmica muito boa, muito melhor do que a minha até, e eles insistem em dizer que o RNA mensageiro não vai provocar alteração no seu código genético. Eu sempre tenho uma única pergunta para eles que ninguém consegue responder. Depois de quantos anos de acompanhamento você consegue me dar a certeza de que isso não vai produzir alteração no meu código genético? Você aplicou essa vacina de RNA mensageiro e acompanhou essas pessoas durante quantos anos? 5 anos? 10 anos? Você não pode certificar que uma coisa não vai acontecer no longo prazo se esse longo prazo não passou. Não aconteceu. Não tem como eu produzir um uísque de 12 anos em 6 meses. Perfeito. Por mais título acadêmico que você tenha, o uísque vai precisar ficar lá no barril de carvalho há uns 12 anos, para ele ser um uísque 12 anos. Para você certificar que uma vacina tem um índice de segurança, utilizando uma tecnologia moderna, que ela tem um índice de segurança satisfatório em 5, 10, 20, 30 anos, você vai ter que esperar os 5, 10, 20, 30 anos passarem. Vacinas de vírus inativado já estão entre nós há 5, 10, 20, 30 anos. Então, a gente sabe como lidar com essas vacinas, sabe quais são as complicações delas. As vacinas de RNA mensageiro, como Pfizer e Moderna, Pfizer que está sendo utilizada lá no Reino Unido, essas vacinas a gente não sabe direito como funciona ainda. A vacina de Oxford, ela utiliza uma tecnologia chamada vetor viral. Eles pegam um adenovírus, que é um vírus de gripe, de resfriado comum, pegam o adenovírus, modificam ele geneticamente e colocam dentro do adenovírus um pedaço do material genético do coronavírus e injetam aquele vetor em você na esperança de que o seu organismo não vai atacar o vetor, que é o táxi que está levando o vírus, mas vai atacar o material genético que foi colocado dentro dele. E aí você vai desenvolver imunidade. Uma vacina de vetor viral assim, por exemplo, ela já foi testada no Brasil há algum tempo, que é a Dengvax, que é a vacina contra a dengue. Isso já tem aí uns 10 anos, mais ou menos. 5, 10 anos. O problema da vacina da dengue, ele utilizava um vetor viral para poder levar um material genético do vírus da dengue lá. Qual foi o problema? Que a Anvisa verificou, depois de fazer o acompanhamento durante 1, 2, 3 anos, eles verificaram que 1 de cada 2.000 pessoas que tomava a vacina, se nunca tivesse tido contato com o vírus da dengue, tomei a vacina. Se eu tiver dengue, eu tenho um risco muito aumentado de desenvolver a forma grave da dengue. Que a dengue é o choque de dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica com choque tem uma mortalidade de 10 a 20%. Ou seja, de cada 2.000 pessoas que tomassem a vacina contra a dengue, que nunca tiveram contato com o vírus, de cada 2.000, uma, quando tivesse a dengue, ia ter a forma grave. E de cada 5.000 pessoas vacinadas, 1 a 2 iriam internar devido a complicações potencialmente letais
relacionadas à vacina. Por isso que a vacina contra a dengue foi desenvolvida, foi disponibilizada, mas não ganhou público. Ninguém quis assumir falar um palavrão aqui, ninguém quis assumir isso. Essa bomba. Muito grato. Ninguém quis assumir essa bomba. Quer dizer, eu vou vacinar em máximo a população e vou aumentar o risco de dengue grave e vou produzir internações relacionadas à vacina. E essa era uma vacina que utilizava a tecnologia de vetor viral, que é a vacina de Oxford. Agora, doutor Loyola. Assim, você entende então que das três, a menos pior talvez seja a Sinovac, que é a Coronavac, é o laboratório Sinovac que produziu a vacina Coronavac. Mas mesmo assim, a gente está falando de uma vacina que está a milhares de anos-luz de distância da avaliação ideal do perfil de segurança dela. Eu trouxe até aqui, doutor Loyola, você está acompanhando as imagens aí? Eu trouxe aqui, sim, inclusive, uma tabelinha aqui, e se você estiver enxergando aí, eu não estou enxergando não, que eu estou sem óculos, eu vi que você está com óculos. Eu também, eu de óculos, sem óculos. Ô, Jesus. Pode falando aí que eu estou vendo. A de malária, tuberculose. Tempo. Olha aí, a de menor tempo aí foi qual na produção cachumba dela? De cachumba, que durou quantos anos? Até onde eu... 4 anos. Essa aí eu sei de cor. Durou 4 anos. E aí nós temos, se vocês quiserem printar aí, gente, eu vou mostrar um monte de coisas aqui para vocês que é interessante, viu? Essa listinha, essa tabelinha aqui eu achei importante, porque quando a gente fala realmente tempo de maturação para fazer essa avaliação que o doutor Loyola estava dizendo aí, isso é descrito. Agora, nós temos situações também no passado, e não é longínquo, não é muito distante, não, que é esse aqui, ó. Em 76, uma vacina matou mais do que um surto de gripe suína nos Estados Unidos. Isso quem trouxe foi a Folha de São Paulo, uma matéria, inclusive. Esse fato, doutor Loyola, eu vi também que você fez um comentário sobre sobre essa vacina. Aqui foi o que aconteceu? Foi também essa necessidade de fazer uma aprovação a toque de caixa de algo que precisaria de mais tempo para ser colocado no mercado? Foi esse também o caso aqui? Sim, mesma coisa. Produzir uma vacina às pressas, soltar essa vacina e sem os testes devidos, a vacina acabou causando mais problema do que a doença. Deixando 500 doentes e 25 mortes, isso porque eles correram lá para a produção de uma vacina a toque de caixa, como eu disse há pouco para vocês. Agora, o que a gente fica também que chama atenção, doutor Loyola, e eu queria a sua avaliação, porque eu sei que você tem uma percepção muito ampla de tudo que acontece em torno, inclusive, político. Por que uma vacina como a Coronavac, que está prometendo um sucesso acima de 90%, me parece que é 92%, né? Chega até 95%, ou tantas promessas, mas eficácia a gente não sabe ainda, eles alegam ter segurança, inclusive, e eficácia. Por que ela é só disputada pela Indonésia e o Brasil, e a própria China? Por que outros países não teriam interesse? Como é o caso, por exemplo, da Pfizer e outras tantas que estão no mercado, que a gente já sabe que já está sendo usado, inclusive, em outros países. Qual é a sua avaliação? Lobby. Vamos lá, estou gostando. Lobby. Quer dizer que nesses outros países ela não teve entrada. O lobby não foi tão eficiente quanto foi no Brasil. O lobby, a presença chinesa no Brasil, é muito, muito forte. Né? A China compra 28% do que o Brasil exporta e investe bilhões de dólares aqui todo ano. Compra terreno, compra hidrelétrica, tem participação em empresas de telecomunicações. Então, lobby. Né? O lobby chinês aqui foi um pouco melhor. Você estava falando da vacina contra a gripe suína em 76. Por que a gente não volta mais 20 anos? Um negócio chamado incidente Cutter. C-U-T-T-E-R. Você ouviu falar disso? Não, o que é isso? Incidente Cutter? Não. É isso. Na década de 50, quando o Salk desenvolveu a forma dele, da vacina contra
contra a poliomielite, existem duas vacinas para poliomielite. A Sabin, que é o vírus vivo atenuado, que é o que a gente usa no Brasil, é o que a OMS recomenda para países que ainda não conseguiram se livrar da poliomielite, que utilize essa vacina, porque ela é mais imunogênica, ela produz uma proteção mais forte. Então tem a Sabin, que a gente usa no Brasil, e tem a Salk. Sabin, vírus vivo atenuado, Salk, vírus inativado, que é a vacina que utilizam nos Estados Unidos. Para poliomielite lá, eles utilizam a Salk, que foi inclusive um cientista americano que desenvolveu. Na década de 50, dezenas de milhares de crianças tinham problema com paralisia e acabavam ficando sem andar, né, por causa da doença. Quando essa vacina foi desenvolvida, eles liberaram essa vacina para poder ser fabricada e aplicada em massa. Alguns, como o Estado não tinha condição de fabricar, a demanda era muito grande, alguns laboratórios receberam autorização para poder fabricar a vacina Salk. Um desses laboratórios foi um laboratório chamado Cutter, C-U-T-T-E-R. Milhares e milhares de doses da vacina Cutter, vacina Salk, fabricada pelo laboratório Cutter, foi aplicado em crianças. 164, no ano de 1955, 164 crianças ficaram paralíticas e 10 morreram por causa de problemas na fabricação da vacina Salk pelo laboratório Cutter. Nós estamos falando de 164 crianças normais, que nasceram normais, que estavam correndo, andando de bicicleta, e agora essas 164 crianças vão ficar sem andar o resto da vida, cadeirinha de roda. Sem contar aquelas 10 que perderam a vida, crianças saudáveis, estavam jogando bola, brincando na rua, o pai e a mãe levou no postinho para tomar a vacina Salk feita pelo laboratório Cutter, voltou, levou um filho andando, voltou com um cadáver para casa. Então, a vacina Salk é eficaz? Sim, ela é eficaz. É o que a gente batendo na tecla desde o começo. Minha preocupação não é com a eficácia, é a segurança primeiro. Eu quero saber se essa vacina ela é segura. Depois a gente conversa eficácia. A vacina tem uma eficácia de 98%. Eles não têm como dar essa Exatamente, Liliane. Essa que é a pegadinha. Né? Isso viola o que está no artigo 196 da Constituição Federal. Diz lá o artigo que a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. Se é um dever do Estado proteger a minha saúde, como que o Estado pode me obrigar a colocar a minha saúde em risco para tomar uma substância cujo padrão de segurança não foi adequadamente determinado ainda? Tudo bem, eu tomo lá a vacina, qualquer que seja ela. Eu tomo uma vacina, eu não morro hoje, mas eu tenho um descolamento de retina ano que vem. Eu não morro hoje, mas eu tenho um câncer de pâncreas daqui a 5 anos. Eu não morro hoje, mas daqui a 10 anos eu estou com Alzheimer. Se você não tem um padrão de segurança extremamente bem estabelecido para essa vacina, ainda mais considerando que ela utiliza tecnologias que nós nunca utilizamos em massa, é no mínimo indecente você querer obrigar a população a tomar esse tipo de coisa, dizendo que você está imunizando ela. Seja pelo menos sincero e fala, eu estou obrigando vocês a tomarem isso porque eu quero fazer vocês de cobaia. Eu quero fazer um experimento aqui no Brasil. E aí eu vou obrigar vocês a tomar a vacina. Tenha pelo menos a decência. Né? A lei não é para obrigar você a tomar vacina. A lei é para te obrigar a virar ratinho de laboratório. Tudo bem, entendi. Pelo menos a lei está decente, a lei é honesta. Mas não ficam com essa conversa que é para proteger você. Proteger como? Primeiro, o vírus não é tão letal assim. A taxa de mortalidade, a taxa de letalidade do vírus é de em torno de 0,02% a 0,3%. A taxa de letalidade corrigida, não é essa taxa de letalidade que você vê anunciando nessa mídia lixo, não. É a taxa de letalidade quando você considera casos assintomáticos, resultados de testes equivocados. Quando você corrige essas variáveis, você vai ter que o vírus mata de 0,02% a 0,3% na população em geral. Na população com mais de 65 anos de idade, é bem mais do que isso. Pode chegar a 10%, 14%. Na população com menos de 16 anos de idade, é 0,0007%.
Então, existem taxas diferentes. Mas quando você traça uma linha, a média, na população como um todo, esse vírus mata de 0,02% a 0,3%. A dengue mata de 2% a 3%. A gripe comum mata 1%. Deixa eu mostrar a colinha. Deixa eu mostrar minha colinha que eu peguei das suas publicações. Gente, sigam o Dr. Loyola lá, que é o maior sucesso também no Twitter. Que é o seguinte, você colocou lá que 9 milhões de pessoas morriam de fome por ano no mundo todo, ninguém foi alarmante, ninguém foi atrás de uma solução. Os suicídios matam 800 mil pessoas por ano no mundo todo. E ainda destacou que diarreias matam mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo há anos. Vai bem aí corroborar com a sua fala. Quer dizer, os números chamam a atenção, né, com outras patologias que nós temos entre nós e ninguém saiu correndo para resolver. Você lembra de ter visto alguma lei, Liliane, que obrigava você a doar um prato de comida ou doar uma cesta básica? Porque a gente tinha 9 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo todo ano? Por que 9 milhões de pessoas morrendo de fome no movimento... Vamos combinar que agora vai aumentar? Por que 9 milhões de pessoas morrendo de fome não causam nenhuma movimentação, mas 1 milhão e pouco de pessoas morrendo de um vírus causam essa comoção e quebram o mundo inteiro? 2 milhões e meio de crianças morrem todo ano devido a complicações do período neonatal. 2 milhões e meio. Trauma, parto local inadequado, complicações, a pneumonia aspirativa, doenças diversas. 2 milhões e meio de crianças morrem todo ano por complicações pós-parto. Onde que estavam os hospitais de campanha oferecendo UTI neonatal, a mobilização da Unicef, da ONU, da Unesco, do quem for, para poder salvar a vida dessas crianças? Crianças que conseguiram concluir a gestação, nasceram vivas, mas elas morrem após o parto por causa de complicações. 2 milhões e meio. Nunca teve hospital de campanha, nunca teve lei, nunca teve nada. Ninguém nunca te obrigou a passar no hospital. Olha, todo cidadão é obrigado a passar no hospital e verificar as condições da UTI neonatal. Porque é um absurdo. 2 milhões e meio de crianças morrem no mundo todo ano por complicações após o parto. É um dever do cidadão conferir as condições da UTI neonatal do hospital da região dele. Ah, não. Para isso nunca nada foi feito. E agora a gente tem esse desespero por causa da vacina. 17 milhões de pessoas, mais de 17 milhões de pessoas. Oi? Doutor Loyola, o que nós estamos acompanhando, e voltando um pouquinho também a esses números, mas falar de estatísticas é o seguinte, nós estamos acompanhando um laboratório, né, que no Reino Unido, eles tentam dizer na grande mídia que não, mas no Reino Unido sim, as pessoas estão fazendo um protocolo lá, tomar vacina, que elas aceitam tomar sem, com todo o ônus, né, que possa advir dessa vacina, e que foi, inclusive, uma proposta também do governo brasileiro. Agora, se de antemão eu já tenho um laboratório, é isso que não entra na minha cabeça, que diz assim, olha, nós não nos responsabilizamos, eu vejo isso com a total honestidade da negociação comercial. E aí, a desonestidade, e que eu vi hoje Liliane, na figura, a honestidade na figura do Pazuello, do ministro Pazuello, que ele se mostrou totalmente indignado, porque ele estava falando sobre isso, ele falou, escuta, nós vamos comprar, mesmo assim, com tudo que foi posto na mesa, eles não vão se responsabilizar, e estamos ouvindo, inclusive, de alguns lugares, porque a grande mídia não vai divulgar, dizendo que está tendo já assim, alguma intercorrência em razão daqueles que já foram vacinados em outros países. Você ouviu falar alguma coisa, doutor Loyola, nesse sentido? Vai ser um pouco complicado a gente ver isso agora, porque essa Big Pharma está com esses mega financistas e eles dominam tanto as publicações científicas quanto a grande mídia. Então, quando começa a aparecer uma notícia aqui, outra ali de morte, rapidinho eles vão lá e dizem que não sabe se aquele paciente estava no grupo tratamento, ou se aquele paciente era do grupo placebo. Veja bem, outros fatores estão em jogo, temos que analisar melhor. Então, essas notícias não saem. Aí é capaz de a gente ver
daqui a 5, 10 anos, publicações retrospectivas fazendo análises das taxas de mortalidade causadas pelas vacinas. Mas agora, eu acho muito pouco provável a gente conseguir ver um conjunto de evidências significativo disso, devido ao controle que esse capital tem em cima das mídias e até das publicações científicas, que deixaram de ser publicações científicas e viraram prostíbulos, onde publica mais quem paga mais. E, lamentavelmente, Síndrome de é isso aí. Bell, ouviu Ou falar? publica Uma tal de mais... síndrome de Bell, que paralisa a face? Eu fiquei É, uma curiosa com isso. paralisia facial. Sim, a paralisia facial. Você Sim, ouviu isso é falar comum. isso? É comum, alguns vírus causam... Já, a gente atende paciente direto com isso. Não é raro, não. Também chamava paralisia frigore, né? Paralisia causada por frio. Pode ser causada por herpes vírus, alguns outros vírus aí que paralisam um gângliozinho que tem dentro dele os ramos que inervam a musculatura da face, e aí você fica com metade da face paralisada e outra metade não. O fato é que paralisia de Bell ou hemiparalisia facial, 60% das pessoas recuperam razoavelmente bem disso, 40% não. Então, não é uma coisa que vai embora. Não, calma, isso aí depois passa. Em algumas pessoas, sim, mas em 40% não passa. Você vai ficar com sequela. Qual é o tamanho da incidência disso? Se você tem um público de 1.000, 10.000, 5.000 pessoas que você vacinou, e 5 tiver, vacinei 1.000 pessoas, mas só uma teve paralisia de Bell. Bicho, quando você passa isso para 1 bilhão de pessoas, vai ficar complicado, né? Vai ficar bem complicado. Você vai ter 10, são 6 zeros a mais que você vai ter aí. O fato é, não tem como você fazer análise de segurança de vacinas com tão pouco tempo. Não tem como. E quando você vê organismos, entidades, agências que deveriam cuidar da saúde da população, querendo fazer um trabalho para tornar uma vacina obrigatória, isso deixa a gente mais tenso. Porque eles estão querendo, primeiro, estão querendo tornar uma vacina obrigatória. Tá bom. Qual vacina? Qual vacina? Não existe. Não tem. Qual vacina que vai ser Não obrigatória? existe. Olha aqui, doutor Loyola, acompanha comigo. Anvisa para quê? Foi um post que eu quis replicar aqui da nossa deputada Bia Kicis, nossa amiga, que diz que Lewandowski autoriza a importação de vacina caso a Anvisa, inclusive, descumpra um prazo, que além de não ter comprovação de absolutamente nada, eles querem urgência no prazo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal, autorizou nesta quinta-feira, dia 17, que estados e municípios do país importem e distribuam vacinas contra o inimigo, que já estejam em uso em outros países, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não autorize se usem até 72 horas após a conclusão do regime internacional. Quer dizer, não tem nada com nada, a não ser uma celeridade que eles esperam que eu... É simples. Eu não sou advogado, não sou especialista em direito, eu não sei exatamente qual é o fluxo que deveria ser seguido. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça, mas este senhor deveria ser destituído do cargo de ministro do STF por violação do artigo 196 da Constituição Federal, porque ele está tirando do governo federal a possibilidade de intervir em nome que diz que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Quando ele autoriza estados e municípios que têm muito menos recursos do que a União a tomarem esse tipo de decisão, não tem como você comparar a Secretaria de Saúde de Barra de São Francisco com o corpo técnico da Anvisa e do Ministério da Saúde. Óbvio. Não tem como você comparar a capacidade de recursos e de análise de dados estatísticos da Secretaria de Saúde de Rondônia com um corpo técnico de infectologistas e virologistas que um Ministério da Saúde pode mobilizar se necessário. Então, quando você tira da União, eu tenho críticas severas com relação ao Ministério da Saúde, tenho críticas severas com relação à Anvisa, mas é inegável que o poder de fogo do Ministério da Saúde, o poder de fogo da Anvisa, são muito maiores que o da Secretaria de qualquer estado ou município.
rapidinho, em coisas de 2, 3 dias, o Ministério da Saúde consegue reunir dentro do auditório lá uma multidão de 100 especialistas. Que secretaria municipal de saúde vai conseguir fazer isso? No interior da Lagoa, eles vão conseguir fazer isso? Uma secretaria... Loyola, pode falar, estou te ouvindo. Nós estamos tendo um pouquinho de delay aqui Sabe por quê? Vocês são demais, gente. Nós já passamos aqui e muito de uma grande audiência, inclusive nas grandes emissoras. Só vem dar como resposta o carinho de vocês aqui, realmente, porque vocês querem estar bem informados. E é aí, doutor Loyola, que eu preciso agradecer a sua participação, que eu sei da sua correria, dizer o quanto nos sentimos honrados de ter essa conversa tão franca e tão honesta, porque o que me falta hoje nos veículos de comunicação e nas instituições é realmente honestidade para aqueles que somos todos nós aqui que estamos sendo vítimas e pressionados por um pânico que eu já falou aqui que não se justifica. Mas dizer o seguinte, a pergunta é a seguinte, digamos hipoteticamente que a Anvisa faça uma avaliação de alguma dessas vacinas e diga assim, não aprovo. Você entende o caminho que eles estão querendo fazer? É exatamente que não haja um corpo técnico, sim, porque é uma autarquia, não é? Aquilo lá, não é? Eles não são assim como eles tentaram fazer parecer. O Bolsonaro não manda na Anvisa. O Bolsonaro não manda. E eu não vou entrar nessa seara política, mas eu preciso dizer o seguinte: o desrespeito àqueles profissionais que lá estão, que sequer são escolhidos politicamente, eles são escolhidos por critérios técnicos, né? Eles já estão sendo colocados de lado, sendo desmoralizados, que isso é muito grave, né? Porque até então, até aqui, quando não tinha dinheiro na parada, é isso que a gente tem que falar claramente aqui. Quando não tinha dinheirinho na parada, a Anvisa servia. Agora que a Anvisa, que sempre foi o que determinou o que a gente bebe, o que a gente come, não tem mais serventia. Quer dizer, agora eles são alvo de desconfiança. Você entende, meu povo, o que nós estamos vivendo? Eu não quero te deixar mais indignado do que eu estou, não, porque hoje eu até passei mal, viu, doutor Loyola? Passei mal de raiva. Porque eu falei, não é possível que eles entendam que a gente seja tão ignorante. Então, agora, eles trabalham para descredenciar, né, a Anvisa, querendo fazer um outro percurso, dando, de novo aqui o post, 72 horas para que haja aprovação. Eu estou torcendo para que a Anvisa diga que não vale essa vacina. Eu estou torcendo para ver o que eles são capazes. Vamos fechar a Anvisa? De novo, fica aquela pergunta. Isso não é... Essa não é uma conduta que viola o artigo 196 da Constituição Federal? Como que eu posso ter um ministro no STF que atropela a Constituição Federal? Ou eu tenho que jogar a Constituição Federal fora, ou eu tenho que jogar esse ministro fora. E todos os ministros que votaram a respeito de uma coisa dessa. É inconstitucional. Você não pode cobrar do Estado que garanta a saúde do cidadão, mas tirando ao mesmo tempo da União a capacidade de preservar, de resguardar essa própria saúde. Então, como é que é? Você permite que a vacina seja trazida para o país por meio de uma secretaria de Estado, de uma secretaria municipal. Na hora que aquele município lá tiver uma epidemia de efeito colateral, você vai responsabilizar quem? Aí você vai lá na Casa Civil levar um processo para o presidente? Porque, afinal de contas, presidente, o artigo 196. O fato é, está tudo tão errado, está tudo tão virado de ponta cabeça. Há algum tempo, numa live com você, eu comentei sobre a armadilha de Tucídides. Eu não sei se você se recorda disso. Que eles estão levando o nosso povo a um ponto de ebulição onde coisas não muito boas podem acontecer. Eu tenho certeza que você tem acompanhado a situação nos Estados Unidos, como que está a ebulição daquilo lá. Se não abaixar a temperatura, vai ter guerra civil nos Estados Unidos. Está muito perto disso. E lá nós temos um presidente que... nós temos, por consideração, porque eu tenho... Enfim, eu torço muito pelos Estados Unidos e que ele continue vivendo uma democracia, que não é o caso agora. Mas, enfim, foi muito boa a sua fala também nessa interferência agora. Agora, o que está em jogo aqui também, ó?
Presidente Bolsonaro assina a medida provisória que destina 20 bilhões para vacinação contra a Covid, de uma vacina que não existe, uma compra que não existe, da Anvisa que não foi feita avaliação. Quer dizer, é o mesmo que está fazendo o batizado de uma criança que não nasceu. Já estão fazendo a festa, já estão gastando dinheiro, já estão comprando os comes e bebes, as lembrancinhas, a criança não nasceu ainda, não sabe nem se vai nascer morta. Mas aí eles estão fazendo tudo e antecipando, que é o que me causa muito espanto. Doutor Loyola, essa decisão aqui, ó, também vindo deles, né? Acata pedido de São Paulo e proíbe venda de bebida alcoólica após as 20 horas. As ações estão sendo tomadas aqui por São Paulo para evitar a aglomeração. Eu vi alguns posts seus que o doutor dizia que não existe eficácia nas máscaras, que ninguém conseguiu comprovar absolutamente nada, né? E outros questionamentos também. O seu posicionamento aqui também, eu queria ouvir sobre o Rio Grande do Sul lá, porque o governador Ratinho lá também tomou essa providência e disse, não tem que evitar aglomeração, porque a aglomeração é que faz o contágio. O doutor Loyola, desde sempre, foi contra uso de máscara, sempre foi contra o uso do lockdown. Aliás, foi o doutor Loyola, a doutora Anice Yamaguchi, o doutor Anthony Wong, pessoas que nós respeitamos no campo científico e médico. E aí, doutor Loyola, o que dizer dessas ações aqui? Beber, estar juntos? Aliás, doutor Loyola, vou passar a palavra, doutor Loyola, libertando bandido para passar o Natal em casa, mas a gente não pode passar entre famílias. Gente, acorda! 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 Com relação à venda de bebidas alcoólicas às 20 horas, eu espero com grande expectativa a fundamentação científica do governo do estado de São Paulo, mostrando que você diminuir de 22 para 20 horas, você realmente reduz a letalidade do vírus. Eu desconheço algum estudo científico nesse sentido. Eu também desconheço algum estudo científico mostrando que expulsar turistas de uma cidade diminui o número total final de mortos daquele vírus naquela cidade. Talvez diminua porque você vai diminuir a quantidade de pessoas na cidade, né? O vírus vai continuar matando do mesmo jeito, só que agora, em vez da pessoa morrer em Búzios, ela vai morrer no Rio de Janeiro. Então, em Búzios, beleza, a taxa de letalidade baixou bem. Você só distribui os cadáveres. É tanta imbecilidade, sem contar que vamos lá, exatamente de que maneira você acha que expulsar turistas que trazem dinheiro para uma cidade vai melhorar a qualidade de vida daquela cidade de alguma forma? Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar doentes e agora não vão ter nem dinheiro para poder comprar a porcaria do remédio. Porque o dinheiro que vinha com o turista foi embora com o turista. Não dá para entender. Eles estão matando, medidas de isolamento, distanciamento, lockdown. Sim. E como se fosse possível, de alguma maneira, desvincular a vida humana em sociedade das atividades que essas vidas humanas desempenham na economia dentro daquela mesma sociedade. Vidas humanas é igual a economia, e economia é igual a vidas humanas. É simples. Países que têm muito baixa renda, as pessoas vivem menos tempo. Países que têm muito mais alta renda, as pessoas vivem mais. Dinheiro igual vida. Dinheiro igual saúde. Permite você frequentar a academia, fazer exames periódicos em bons laboratórios, consultar bons médicos, tomar remédio de boas qualidades, cuidar do seu sono, ter uma boa cama, um bom ar-condicionado, fazer uma yoga, fazer uma massagem, uma drenagem linfática. Isso tudo promove relaxamento, rejuvenesce você, a vaidade e a autoestima melhora o seu sistema imunológico, você se cuida melhor, mas isso custa dinheiro, né? Isso custa dinheiro. Loyola, então, pessoas que têm mais dinheiro vivem mais. Você tira o dinheiro, a pessoa morre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acredita numa segunda onda? E mais, você acredita nisso aqui? Ó? Deixa eu mostrar. São Paulo confirma o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no estado. Você acredita nisso? Então, vamos lá. A gente tem um problema muito... Não acredito. A gente tem um problema muito grande aí. Tanto com relação à primeira onda, quanto com relação à segunda onda, e principalmente com relação à quantidade total de pessoas que morreram de Covid.
O melhor exame de todos, do mundo, top das galáxias, para você poder saber se uma pessoa tem Covid ou não, é eu pegar um pouquinho das células do seu corpo e fazer uma cultura delas. Fazer uma cultura celular para vírus. E aí, depois de alguns dias, eu vou verificar se na cultura, no jardinzinho que eu fiz com as células do seu corpo, se ali cresceu aquele vírus. Só que é evidente que esse é um exame extremamente sofisticado, que leva muito tempo, né? É um exame que é inútil para você dar diagnóstico de uma doença. Às vezes pode levar tanto tempo para eu produzir uma cultura celular viral viável, que se a pessoa tivesse que morrer da doença, ela já morreu. Mas esse seria o exame top, ok? Como isso é meio inviável, a gente acabou, dos vários exames disponíveis, a gente elegeu a reação de polimerase em cadeia, também chamada de RT-PCR. Nós elegemos este exame como sendo o exame para dizer se você tem ou não Covid. Certo? Certo. Tem estudos publicados já mostrando que se eu pegar o RT-PCR é como se você colocasse um fermento na célula. E aí o material genético daquele vírus com o fermento cresce e com o microscópio eu consigo olhar aquilo lá. Só que tem uma certa quantidade de fermento que eu tenho que colocar. Se eu colocar fermento demais, eu vou acabar estragando a massa toda. O que eles viram é que, se você pegar 100 pessoas que fizeram 25 ciclos de RT-PCR e deram positivo. Eu peguei essas 100 pessoas, fiz a RT-PCR 25 ciclos e elas deram positivo. Quando eu pego esse pessoal e faço a cultura viral desse pessoal, 70% deles realmente têm o vírus. Ou seja, com 25 ciclos, com 25 gramas de fermento, pouco fermento, eu tenho 75% de resultados confiáveis. Por quê? Porque quando eu coloco pouco fermento, eu vou mandar aquilo aumentar pouca coisa. Se você já tem uma carga viral muito alta, um pouquinho que eu amplie, eu já consigo enxergar. Deu para entender o raciocínio? Entendi. Deu? Ok. Quando você aumenta isso e você coloca 35 ciclos, a coisa piora um pouquinho. Se eu pegar 100 pessoas que deram positivas com 35 ciclos de RT-PCR e fizer cultura viral nelas, só 3% vão ter o vírus realmente. Gente, vocês estão entendendo? O que acontece? 35 ciclos, eu tenho que ampliar tanto, que o exame vai acabar enxergando pedaços de outra coisa e vai confundir aquilo como se fossem pedaços do vírus. Quanto mais ciclos eu faço de RT-PCR, menos confiável o exame fica. Quanto menos ciclos eu faço, mais confiável ele fica. Então, o ideal é o quê? 25 ciclos me dá 70% de verdadeiro positivo. 35 ciclos cai só para 3%. Qual é a quantidade de ciclos recomendada para os testes de RT-PCR? 25, que é confiável, ou 35, que não é confiável? 40. É mais do que 35. Com 25 ciclos de RT-PCR, eu tenho só 70% de resultados confiáveis. Com 35 ciclos de RT-PCR, eu tenho menos de 3% de resultados positivos confiáveis. O que vai acontecer quando eu fizer 40 ciclos? Quanto mais eu subo, menor a quantidade de resultados verdadeiros. Quanto mais eu subo, quanto mais ciclos eu faço, mais mentira eu ouço. Meu Deus. O que acontece? Então, gente, esses testes que eu estou sendo realizados para determinar se as pessoas têm ou não Covid, esse teste é um lixo, ele não se presta a dar o diagnóstico da doença. As reações de RT-PCR que estão sendo utilizadas para poder dizer se você tem ou não Covid, estão produzindo uma quantidade absurda de falsos positivos. Estão dizendo que você tem o vírus quando você não tem o vírus.
E isso foi instrumentalizado para produzir uma quantidade absurda de gente contaminada, que nunca esteve, e uma quantidade absurda de pessoas que morreram por causa do vírus, quando elas não morreram por causa do vírus. Elas morreram, mas não por causa do vírus. O resultado do teste é um falso positivo. Então, quando a gente fala de 0,02% a 0,3% de pessoas que morreram por causa do Covid, lembre que eu estou contando esse número em cima de um teste que provavelmente é umas 10 vezes menor do que isso aí. Porque o teste está superdimensionando a doença. Doutor Loyola, o inimigo existe. Ele está entre nós, né? Como nós já enfrentamos outras tantas questões. Esse se trata de esse causou uma pandemia, né? Pandemia essa que, diante dela, como que nós devemos enfrentá-la? Nós tivemos aí a sugestão de um combo que foi um sucesso em uma cidade que me parece com 53 mil habitantes, que é bem próximo aqui de São Paulo, né? Que fica bem pertinho de São Paulo, e que foi um sucesso porque foi conduzido lá pelo seu prefeito, o doutor Cássio, que é um médico, e que entendeu a gravidade e que se dispôs, inclusive, a quem visitasse a cidade, recebia logo na entradinha o seu combo e dizia, olha, qualquer sintoma descrito lá, você faça uso e vamos ver o que vai acontecer. Por lá também aconteceram óbitos, mas numa proporção infinitamente menor do que chamada e divulgada. Pode falar. Eu fiz a conta. Eu fiz a conta para nós, então. Fala para nós. Eu estava conversando com o capitão Ritter, que é deputado federal ali da região de Sorocaba. Estava conversando com ele, acho que foi isso, estava conversando com ele ontem. Sorocaba tem 644 mil habitantes e teve 528 óbitos por Covid. Porto Feliz, que é um município bem próximo, tem 10 vezes menos pessoas, em torno de 60 mil. E, se eu não me engano, teve o quê? 15 óbitos, né? 18 óbitos. Se você fizer a conta em termos proporcionais e levar uma equivalência, quantas pessoas por 100 mil habitantes morreram em Sorocaba? Matemática simples. E quantas pessoas por 100 mil habitantes morreram em Porto Feliz? Porto Feliz teve uma taxa de mortalidade 18 a 20 vezes menor do que Sorocaba. São municípios vizinhos, populações parecidas, mesmo clima, mesmo estado. É uma quase vizinha da outra. Por que uma cidade tem 20 vezes menos mortes por uma doença do que a outra que está ali a poucos quilômetros de distância? Porque houve não era uma coisa para você poder ir lá em Porto Feliz e investigar? Não é uma coisa para você poder ir lá investigar, para poder ver o que está acontecendo? Fala, não é possível. Porra, a minha cidade aqui, a cidade de Alessandro, está morrendo gente para chuchu. A cidade de Liliane está morrendo 20 vezes menos. Deixa eu ir na Liliane e ver o que está acontecendo. Fala, ela está usando o tratamento precoce. Existem evidências no mundo inteiro de que esse tratamento funciona. Existem evidências publicadas em artigos científicos em alguns jornais mostrando que funciona. Nós temos experiências dentro do Brasil de que isso funciona. A Índia usou tratamento precoce, não tem problema de aumento da letalidade. Desculpa interromper. Vou longe não, é da minha casa. O tratamento precoce salvou meus parentes. Dentro da minha casa. Então, eu não admito alguém vir contar a historinha e dizer, me chamar de gado, seja lá o que for, porque esses medicamentos já existiam antes do presidente que está conduzindo o Brasil. Portanto, não venha me contar a historinha agora. Agora, a pergunta quando o Bolsonaro nasceu... Já existia, né? Quando o presidente nasceu já existia. Quando ele foi eleito, a hidroxicloroquina já estava aqui há mais de 50 anos. Como é que o medicamento pode ser do Bolsonaro se o remédio estava aqui 50 anos antes de ele ser eleito? Viu, doutor? Não pode falar o nome do... Tá bom. É o mundo que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Desse nível, né? Nós estamos vivendo isso. Né? A máscara que você coloca no seu rostinho, acreditando que vai salvar a sua vida,
É a máscara que está sendo colocada, é a focinheira que está colocando em todos nós, para que não tenhamos identidade, inclusive na nossa fala. E é por isso que eles perseguem tanto a gente aqui nas redes sociais. Eu tenho certeza e peço em Deus que vocês compartilhem o máximo possível, porque vocês estão tendo informação genuína, séria, compromissada, porque aqui ninguém recebe nada para falar o que está falando. Viu, gente? E só por isso vocês já têm que confiar na gente. Só para começar por isso, porque os demais todos são comprados. E quem não é comprado está levando vantagem numa pandemia. Isso que é muito grave. Que é muito grave, vocês precisam entender dessa forma. E é tanto dinheiro que tem para todo mundo, será que vocês estão me entendendo? É tanto dinheiro que tem para todo mundo. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso dizer uma outra coisa aqui para vocês. Nós tivemos outro case de sucesso aqui com a Prevent Senior, que ninguém deu bola, com uma faixa etária da população que essa foi condenada à morte desde sempre. Porque passava dos 50 anos, 70 anos, eu via os idosos já dizendo assim, ó, estou me despedindo da vida, como se fosse uma sentença de morte para essas pessoas e lá com muito sucesso. Então, assim, ignoram o que de fato funciona para enfiar dentro de nós algo que sequer tem comprovação nenhuma e o povo aplaude. O povo pede. Que povo é esse que está pedindo? Porque aqui, pelo menos, o que eu ouço é que eu não quero, eu não vou tomar, eu não quero, eu não vou tomar. E eu já disse que eu não quero, não vou tomar. E seja qualquer que seja a restrição, eu estou pronta a enfrentar, porque eu não vou tomar. Eu vou repetir, eu não vou tomar. Você vai tomar, doutor Loyola? Eu não vou tomar. Meus filhos não tomarão. Ah, porque vai tirar da escola particular. Eu quero ver, ó, presta atenção aqui, que a audiência está linda. Nós já passamos dos 50 mil faz tempo, viu, doutor Loyola? 50 mil pessoas ao vivo. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu quero ver uma escola resistir à quantidade de alunos sendo retirados das salas de aula. Porque escola particular precisa do meu pagamento e do seu pagamento, meus amores. Acordem. Ai, porque eles não vão deixar seus filhos serem matriculados. Ah, é? Ok, eu vou fazer homeschooling, eu vou ensinar meus filhos dentro de casa, não tem problema não. Tem problema não, aliás, não era isso que a gente estava pedindo lá atrás? Tamanha a bagunça ideológica que estavam fazendo na cabeça dos nossos filhos. Então, chegou o momento. Empresa particular que não vai voar, você não vai poder fazer mais voo, né? Eu duvido que na hora que a companhia sentir no bolso dela o número de pessoas deixando de voar, de fazer uso, se elas não vão rever esses conceitos. Vocês estão entendendo? Escola não é diferente. Restaurante, não pode frequentar restaurante, não pode, ó, você não pode, você vai ter... Na hora que ele tiver que fechar as portas deles, eles vão mandar vocês entrar e fechar a porta com você lá dentro comendo. É assim que funciona. Porque eles estão fazendo esse terror com todos nós aqui, dizendo que vai haver restrição. E pior, doutor Loyola, hoje eu fiquei sabendo que o STF está designando e designará governadores e prefeitos para determinar qual será a restrição no seu estado, no seu município. É palhaçada? Então é guerra? Nós vamos ter guerra. E a guerra econômica é a melhor que tem. Porque contra ela, meu amor, quando falta lá, o povo arrefece, fala, não é bem assim, não. Pode voltar, Liliane, volta aqui com seus filhinhos para a escola. Volta, porque está todo mundo dizendo que não vai vir mais seu cantar. Eu quero ver a escola fechar a porta. Quero ver restaurante fechar a porta. Companhia aérea dizer que não vai voar porque está fazendo restrição, não vai deixar você voar. O que você precisa entender aí que está nos ouvindo agora, que nós somos muito mais do que a gente imagina ser. E se você não tomar isso para si, diante dessa live que está sendo ofertada aqui para você, você não vai ouvir isso em lugar nenhum, tá? O que eu estou dizendo é que você tem que lutar pelo seu direito, sim, porque eu vou lutar pelo meu aqui, é isso que eu estou fazendo agora. Compartilhe, porque eles vão derrubar essa live, eu não tenho dúvida. Compartilhe. Esse é o meu único pedido para você, se você realmente quer... Eu já aprendi a baixar as lives e compartilhar no meu grupo do Telegram, porque eles têm derrubado todas as minhas lives. Depois você me ensina, doutor Loyola. Eu sou bobinha aqui tecnologicamente. Vocês compartilhem, pelo amor de Deus. Tiraram a minha com o Sérgio, tiraram a minha com o Luiz, tiraram a minha com o Constantino. As minhas lives toda hora. Tira, mas não vamos então, desistir. Eu já aprendi, eu baixo e coloco, terminando aqui, eu vou lá, baixo e coloco no meu grupo do Telegram, porque pelo menos assim, e deixo salvo aqui no computador. Me ensina que eu vou fazer igual. Mas a minha fala está errada, doutor Loyola? A gente precisa despertar. Não, perfeito. Porque que restrição escambau? Não tomem.
Que restrição escambau? Não tome. Pensa se 100 milhões de pessoas no Brasil simplesmente se recusarem a tomar vacina, 50 milhões de pessoas se recusarem a tomar vacina, e normalmente a galera que vai se recusar a tomar a vacina, de um modo geral, vai ser o pessoal mais esclarecido que tem mais alta renda, que é o que compra as coisas, que produz IPI, que produz ICMS, ISS. Se esse pessoal parar de consumir, ficar em casa, fazer uma... já que eu não posso ficar frequentando o hortifruti, eu vou pegar um pedaço do meu jardim aqui, vou plantar uns alfaces, um tomate, vou comprar uma carne direto de um fazendeiro que fornece uns bifes aí, já que eu não posso entrar no açougue, o que vai acontecer é que esse pessoal vai quebrar. E quando eles quebram, a prefeitura vai recolher menos ICMS, vai recolher menos imposto, o Estado vai recolher menos imposto. E aí como é que fica? Você pode fazer isso com 10 mil, 50 mil pessoas, mas quando 50 milhões de pessoas começam a dar uma outra maneira de consumir, que não inclui recolher imposto para o Estado vai fazer o quê? Vou lançar de novo o helicóptero no campo para poder ir atrás do boi gordo? É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. Nós não podemos ficar. Veja bem, não estou pedindo fechamento de absolutamente nada. Eu peço sim a atenção dos senadores. Peço assim a atenção dos senadores, porque a culpa disso tudo é do senador. Senador que não fez sabatina, senador que não trabalhou, um bando de inapto lá e decente, porque continua ganhando nosso dinheiro, entendeu? E senador, inclusive, eu digo e repito, senhor Davi Alcolumbre, o senhor poderia sair como um gigante, mas o senhor vai sair rastejando do STF, da direção do STF, do Senado, porque sequer o senhor fez o que o povo está pedindo há tempo para ser feito, que é para colocar os pedidos lá, né? Para a saída daqueles que desonram o nosso povo, porque é isso que eles estão fazendo, desonrando o nosso voto, desonrando o nosso desejo, e agora, mais do que isso, desafiando a ciência, porque vem doutor, sabe o que é que me irrita muito? É porque eles trabalham com medo, mas eles trabalham mesmo. com o pânico das pessoas, então eles ficam dizendo, você vai morrer, sim, você vai pegar, você vai não sei o que lá, você vai fazer, você vai acontecer, e você fica com medo, você vai ficando retraído, você vai adoecendo, e aí você vira uma presa fácil, um alvo fácil, mas o povo esquece que nós somos muitos. Gente, acorda aí você que está me ouvindo. Você precisa entender que você é importante. Você é capaz de deixar vacinar o seu filho, que nem criança foi feito nenhum tipo de teste, doutor Loyola. Estou mentindo, doutor Loyola? Em criança sequer foi feito nenhum teste. Já não existe teste com solução para adulto. Para criança menos ainda. O que vocês precisam mais aí? Pelos meus filhos eu mato e morro. Eu vou repetir. Pelos meus filhos eu mato e morro. Eu não estou de brincadeira. Chega! Vocês precisam entender. Nós não estamos aqui mais... E olha, quando eu abri essa live aqui, doutor Loyola, que eu passei mal hoje, é porque a gente que tem um pouquinho de discernimento, a gente vai vendo que os nossos direitos estão sendo... Não, nós estamos vivendo num país que mais parece, né? Não é uma república. É de ditadores. E aí? Minha avó dizia que quem cala Há muito tempo. Minha avó dizia que quem cala consente. Né? A gente não está lutando para poder impedir que se instale uma ditadura socialista no Brasil. A gente está lutando para sair de uma. A gente já está nela. Acredito. Estamos vivendo na carne e na pele. Agora, o que fazer? E vai piorar, tá? Em 2021 vai piorar. Não, vamos dar boa notícia também, né, doutor Loyola? Pelo amor de Deus. Ué, vai piorar. Ora, essa é uma boa notícia. Vai piorar. Se nós deixarmos. Então aproveita agora que ainda não está tão ruim. Não, vai piorar, tá? É uma inocência você querer viver um wishful thinking. Querer viver uma expectativa infundada que não corresponde àquilo que vai acontecer. Nuvens negras se aproximam no horizonte. Vento para todo lado. Você vai deixar a janela de casa aberta porque você espera que não chova? Vai chover. O Senado está votando uma carteira de vacinação obrigatória. Está votando uma carteira de vacinação digital, um QR Code, que a gente vai ter que carregar para todo lado.
Do outro lado do campo, você vê o STF tornando a vacina obrigatória. Então, o que vai acontecer é que você vai ter que apresentar esse QR Code para todo lado. Então, antes da vida da gente se tornar mais fácil, ela vai se tornar mais difícil. Se foi difícil em 2020, vai ser ainda mais difícil em 2021. Porque a gente está entrando em 2021 com nenhum dos problemas de 2020 resolvidos ainda. Não se resolveu escola, não se resolveu distanciamento, não se resolveu tratamento precoce. Nenhum dos problemas que surgiram em 2020 e cujas soluções também surgiram em 2020 vão virar para 2021 com essas soluções sendo implantadas. Os hospitais, tem muitos hospitais, o próprio Hospital das Forças Armadas não utiliza o tratamento precoce. Os problemas de conduta e comunicação do Ministério da Saúde, que marcaram 2020, eles não foram resolvidos para 2021. A questão de como vai funcionar as aulas, como vão funcionar as aulas presenciais nas universidades e nas escolas. Esse foi um problema que aconteceu em 2020 e o debate em torno disso está longe de ser resolvido para 2021 e 2021 está logo ali na esquina. Então não vai achando que 2021 vai ser mais fácil que 2020. Você acha que é isso que vai acontecer, você está indo para um duelo de arma na rua levando uma colher. Deixa eu interromper um minutinho, porque é um chat que fizeram aqui no canal e ele some aqui da tela. Diz assim, a Elza, olha o que ela diz, a Elza Poloni, Liliane, o povo está doente e vai tomar qualquer uma. Ouço isso toda hora pelos meus amigos e parentes, dizem que sou desinformada. Olha que triste. Aí fica difícil. A seleção natural está operando. A seleção natural está operando. Eu lamento muito por esse pessoal aí. Outros estão dizendo aqui que se trata de um vírus financeiro. Não tenho dúvida, né? É um vírus que está ajudando muita gente a se tornar milionário. Você me pediu para não entrar muito em política nessa live, para a gente ficar mais técnico, então eu vou tentar me ater ao técnico, porque eu gosto muito de você, e seu pedido é uma ordem. Não, doutor Loyola, deixa eu dizer uma coisa. Eu pedi isso porque as lives do Dr. Loyola são muito esclarecedoras na parte política. E eu queria ajudar você que está em casa hoje a entender um pouquinho mais sobre medicina. E a gente tem... Eu não sou capaz de falar absolutamente nada sobre medicina, mas eu me cerco de pessoas como o Dr. Loyola, que ele sabe muito bem, ele pode dizer aqui. Às vezes eu recebo coisas, eu mando no WhatsApp dele para perguntar, isso é verdade, doutor Loyola? Doutor Loyola, porque eu quero ter o compromisso de falar a verdade com vocês. Sim ou não, doutor Loyola? Eu ainda aborreço ele lá. Doutor Loyola, isso é verdade? Uhum. Fico atrás. Inclusive, deixa eu até falar uma coisa aqui. Eu não pedi nada disso. Tá? Eu não corri atrás de nada disso. Eu não quero cargo, eu não quero dinheiro, não quero nada, não quero fama, não quero nada. Eu quero só falar a real. Eu não sei porquê, quando a gente começa a falar a real, falar a verdade, as pessoas vêm para ouvir. Então, minhas redes sociais aumentaram muito nos últimos tempos. Eu não fiz nada impulsionado, não fiz link patrocinado, não fiz nada. As pessoas simplesmente vêm. Meu WhatsApp fica uma loucura. Meu Messenger no Facebook está uma loucura. Eu tento atender todo mundo, você não tem ideia da quantidade de gente que entra em contato por e-mail, por WhatsApp, por Messenger, por mensagem direta no Twitter, por mensagem no Instagram, pedindo orientação, receita, que eu olhe resultado de exame. Eu tento atender o maior... Eu não cobro absolutamente nada por isso, eu acho até indigno. É uma orientação que eu estou dando, não é uma consulta. É só uma orientação. É meu tempo. Mas eu não consigo fazer isso, fazer 3, 4 plantões por semana, escrever meus livros, estudar o que eu quero, dar atenção para minha esposa e responder às pessoas que vêm comentar em Twitter e vêm comentar. Eu não consigo sequer dar atenção para as pessoas que estão com necessidade por motivo de saúde. Quiçá dar atenção para as pessoas que querem receber atenção porque fez um comentário e quer que eu vá lá e responda o comentário dela. Se eu juntar minhas redes sociais todas, está dando 195 mil pessoas. É humanamente impossível dar feedback para esse pessoal todo. Então, o povo que vem me encher a porra do saco, que tá carente, quer atenção, deixa eu te falar, vai no sex shop e compra um dildo. Tá? Eu não tenho tempo para poder lidar com sua carência emocional quando tem uma fila.
de 200 pessoas, quando tem uma fila de 200 pessoas num chat, numa mensagem direta, num WhatsApp, morrendo de ansiedade porque o pai está internado e quer saber se o remédio está correto, porque a mãe fez uma tomografia e quer que eu veja o resultado. Eu não tenho como ir lá no Twitter e ficar dando atenção para sua carência emocional. Mas se for caso de saúde, antes de entrar aqui na live, vou trazer um pouquinho, porque uma menina entrou em contato comigo no Twitter, que uma amiga dela, que teve câncer de mama recente, estava com problema lá, com receio de estar com Covid ou não, e qual remédio que ela poderia tomar. Eu estava lá na sala, respondendo os áudios da menina para poder acalmá-la e orientando como é que tem que ser feito. Então, além do plantão, além da minha esposa, além dos meus estudos, além dos meus livros, além dessa fila das lives, além dessa fila de gente que eu tenho, que eu me sinto na obrigação. Pô, às vezes tem alguém ali que custava 5 minutos meu para poder dar uma orientação para o cara não fazer uma besteira. Então eu fico angustiado querendo tentar responder todo mundo, mas não dá, eu sou um só. Agora, você acha mesmo que eu vou ficar lá fazer cafuné e marmanjo no Twitter, rapaz? Doutor Loyola, olha aqui, a Adriana Borges diz assim, obrigada pelo chat. O hospital militar não usa o protocolo. Bancos públicos mantêm horário restritivo. Eles querem nos enlouquecer, diz ela aqui, que as pessoas vão morrer, inclusive, por pânico. Vão mesmo. É exatamente isso que está acontecendo. E é muito triste, porque se tem algo que eu falo com os meus filhos, porque eles vão propagar essa informação no futuro, é que eu já dei os nomes aos meus filhos das pessoas que foram culpadas. Porque eu digo para eles, vocês podem não se tornar um jornalista no futuro, mas vocês vão saber a real história do que está acontecendo agora. Eu sei quem são os culpados. Eu sei quem está negando a chance e a possibilidade das pessoas recorrerem aos primeiros sintomas para que ela não evolua. Liliane, para de falar isso. Falo, na minha casa nós tivemos sucesso porque fizemos o protocolo do combo. Na minha casa. Então, pelo amor de Deus, não venha você me dizer, me contrariar e dizer que eu estou fazendo política aqui, não. Até pediu que não entrássemos nessa seara para que não houvesse nenhuma dúvida que existe militância aqui. Eu estou militando pela vida. Isso eu estou. Eu estou implorando para que você entenda que você está sendo enganado, você está sendo enganada. O que nós precisamos fazer é o que sempre fazemos, a higiene, mas isso desde sempre eu faço, viu, doutor Loyola? Lavar as mãos, né? Não ficar agarrando quem está gripado, eu não fico. Desde sempre. Esse é o básico, né? É o básico do básico. Tinha gente que não fazia. Não compartilha. Você vai compartilhar o travesseiro com quem tem piolho? Entendeu? Não é isso? Não é compartilhar talher, não é compartilhar copo, não é compartilhar, não é ficar se esfregando um no outro, se esfregando, porque eu adoro abraçar, viu, doutor Loyola? Adoro. Quando eu te encontrar, doutor Loyola, você se prepara, que não é assédio sexual, não. Já fala com sua esposa, viu? Já conta para ela que eu vou te dar um abraço de agradecimento, que é de verdade, eu sou assim. Mas você vai fazer isso com a pessoa que está doente? Você vai fazer isso com a pessoa que você não sabe, né? Compartilhar com os meus filhos, eu não compartilho copo nem talher, quanto mais com quem você não conhece. Lavar as mãos, higiene, falar de distância, porque sim, a saliva, do jeito que eu estou alterada aqui, porque eu fico mesmo, né? Você tem gotículas, eu não sei se pega, se não pega, mas é bom que você fale de distância, não é isso? Agora, estão fazendo a gente idiota. E é isso que eu estou pedindo a atenção de vocês. Meus amores, o que eu vou fazer? Vocês podem ir lá no meu direct, eu vou passar o que vocês precisam aí ter em casa. Vou passar, doutor Loyola, o que eu recebi. Eu vou passar, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar, sabe por quê? Porque chega. Porque salvou pessoas que eu amo dentro da minha casa, entendeu? E aí você fica vendo uma hora dessa, as pessoas desesperadas, porque aos primeiros sintomas você precisa... Automedicação, Liliane, estão querendo te enfiar uma injeção de algo que você não sabe o que vai acontecer, e você está aí querendo me questionar? Vou fazer igual o doutor Loyola Agulha, né? Vou pro inferno. Enfim. Né? É isso. A ira é contagiosa, né? Não, doutor Loyola, gratidão amor. pelo seu tempo, gratidão pessoal que acompanhou a gente aqui. Mas antes de ir embora, eu preciso falar uma coisa aqui, rápida. Gente, meus amores, eu fiquei devendo para vocês. Esse é o livro do Dr. Loyola. A inteligência está relacionada ao conjunto de habilidades que utilizamos. Ela representa a qualidade daquilo que você faz quando não sabe o que fazer. Esse é o livro do meu querido Dr. Loyola, uma inteligência que chama
Uma breve viagem pela característica mais incrível do Cosmo, o doutor Alessandro Loyola, que olha aqui, já estou aqui com o telefone, por WhatsApp, você pede, e eu não sei que horas eu nem sei se eu posso dizer isso, mas ele vai autografar. Você está autografando ainda, doutor Loyola? 996062308. Tá me dando um trabalho danado isso. Mas está certo esse telefone aqui? 996062308? Tá certinho? Eu acredito que tá, mas qualquer coisa, depois eu corro, mas acredito que é esse aí mesmo. Sim. Olha aqui, meus amores, eu tenho o meu. Gratidão, eu Aline. recorro a ele. Eu recorro a ele sempre. E tá vindo mais livros aí, né, doutor Loyola? Então, tá para nascer mais um por agora? Tá, final de janeiro, eu acho que eu vou ter uma surpresa boa para você também. Para mim? Eu receber seu livro, você não está entendendo. Assim, então, gente, ó, olha aqui, deixa eu colocar, fico até arrepiada, ó. Deixa eu mostrar para vocês, autografado, que veio o meu aqui com muito carinho do Dr. Loyola. Dr. Loyola, que Deus te dê muita saúde, muito paz. Agradecer a sua esposa pelo seu tempo compartilhado conosco. Como é que ela chama? Deixa eu fazer um carinho nela também. Como é que é o nome dela? Lígia. Quase Lígia. Lígia, não vou esquecer mais que com L também. Lígia, querida, um beijo a você, Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, por ceder o seu tempo, né, junto ao seu marido, para nós aqui e dizer: curta, compartilhe, comente, porque nós tivemos aqui, com certeza, o maior desejo que você recebesse informação de verdade, de qualidade. Doutor Loyola, muito obrigada. E fala comigo uma frase que eu gosto de terminar. Beijo, pessoal do canal. Fala comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lutar, gente. Vamos lutar. Que Deus esteja na casa de cada um de vocês, na casa do Dr. Loyola. Beijo, doutor Loyola. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Gente, e obrigada a você também. Desculpa aqui às vezes que eu fico alterada, mas é muito amor. É muito amor, né? Para que você possa ter realmente, de verdade, discernimento aí para tudo que estão colocando para nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma fala só aqui, não. É a certeza, realmente, que quando nós agimos, né, em prol das coisas certas, e quando eu falo de amor, é amor verdadeiro. Vocês não brinquem, não ganhem dinheiro para estar aqui, muito pelo contrário, né? Meu marido está lá também, meus filhos estão me aguardando. Enfim, estamos aqui juntos, é porque eu acredito no nosso Brasil, eu acredito no brasileiro, eu acredito que realmente a gente possa fazer a diferença, tá? E vamos vencer isso tudo juntos. Não fique em pânico, não adoeça o seu coração, não adoeça o seu cérebro. Entenda que você tem que fazer as coisas pela motivação certa, né, meu querido Renato, professor Renato, que ele sempre fala isso e eu guardo no meu coração. Se a gente está fazendo as coisas certas, motivados pela intenção certa, vai dar tudo certo. Acredite, creia. Beijo, beijo, beijo. Curta, compartilhe, comente. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, boa noite, gente.